Porque fica naquele culto, vários hinos, aquele monte de movimento. A pessoa não ouve a palavra, sai vazio. Aí dá oportunidade para a palavra, meia hora, 20 minutos, 15 minutos. Passa 11h30 para o pregador vai pregar, sendo que as pessoas já estão cansadas, querendo ir embora, amanhã precisa acordar cedo. Então precisa ter uma administração, sim, num tempo do culto. Tem que ter a hora certa de começar, acabar. É claro que dependendo como é festividade, o movimento, acaba passando um pouquinho do horário. Só que precisa ter, sim, aquela administração do culto, porque as pessoas trabalham, estudam, tem um outro dia que vão acordar cedo. Missionária, porque é uma coisa lógica. Deus nos deu cabeça para a gente pensar. É organização. É organização. Né? Se Deus, Ele quisesse robôs, Ele teria nos feito de uma forma diferente. Nós seríamos robôs. Se Deus nos deu cabeça para pensar, se Deus nos deu raciocínio, é porque Deus sabe que nós podemos administrar. Então essa ideia, né, missionária, eu sou totalmente contra essa ideia de que quem manda no culto é Deus. Claro, Deus é o principal personagem do culto. Deus é a estrela do culto, Deus é a estrela da manhã, Deus é tudo. A Bíblia diz que Jesus é tudo em todos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém, foi o que disse Paulo. Porém, missionária, nós controlamos. Deus nos deu raciocínio, nos deu cérebro, nos deu a mente, essa capacidade de abstrair, de pensar, porque Ele colocou a administração nas nossas mãos. E eu fico assim extremamente triste quando algumas pessoas usam e abusam do culto e no final colocam a culpa em Deus. Deus é culpado por tudo. A missionária chamou atenção para a palavra. Então, na sua opinião, o avivamento, o maior agente do avivamento é a palavra de Deus? É a palavra. E assim, é uma passagem aqui que eu acho muito interessante, que é em Atos. Atos no capítulo 4. Atos capítulo 4, no versículo 29 ao 31. Os discípulos, eles estavam reunidos e eles fizeram uma oração a Deus. E essa oração foi: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então é interessante, eu gosto muito sobre essa passagem, porque os discípulos, eles em Atos capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 2, eles receberam a unção de Deus. Pedro, ele se levantou, começou o primeiro sermão dele, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Em Atos, no capítulo 3, foi a cura do coxo, que ele foi curado. E o segundo discurso de Pedro, em Atos, no capítulo 4, Pedro e João são presos por causa da cura daquele coxo, mas do lado de fora quase 5.000 homens aceitaram a Jesus, sem contar nas mulheres, nas crianças. E agora em Atos, no capítulo 4, nestes versículos, eles estão orando a Deus, pedindo mais unção, sendo que antes eles já estavam com unção, vidas foram curadas, libertas, mas agora eles estão pedindo mais, por causa das dificuldades que eles estavam passando, as ameaças. Pedro e João, eles são soltos, vai lá, conta tudo o que estava acontecendo e eles pedem mais poder, mais unção, através do quê? Da palavra do Senhor. Eles começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Então eu vejo no avivamento a palavra do Senhor,
Porque o avivamento tem que ter a palavra, porque é a palavra que salva, que liberta, mas a unção, os milagres, os prodígios, está ligado à palavra. É a palavra e os sinais que Deus se manifesta, como cura, milagres, transformações, que Deus salva, cura, né, liberta. Então, a palavra em primeiro lugar e as manifestações da unção de Deus. E o texto que você leu me chamou muita atenção, porque no final do versículo 31, Atos 4, 31, diz a Bíblia que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Missionário, então eu vejo que algumas igrejas, entre aspas, são avivadas até demais, porém, a nível de pregação da palavra, são nota zero. Como lidar com isso? É possível uma igreja ser avivada e não ter o desejo pelas almas, pelas vidas que estão lá fora? É possível isso, missionária? Ou a evangelização, essa sede de pregar o evangelho, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, esse desejo de compartilhar o Deus que nós temos com outros, esse desejo é parte também do avivamento? Faz parte, sim, com certeza. O que acontece? Tem muitas pessoas que buscam muito o conhecimento, a palavra, mas esquece de buscar a unção, o poder de Deus. Então, um tem que estar ligado ao outro, a pessoa buscar a unção e buscar o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Então, a pessoa precisa ter um equilíbrio, precisa buscar a palavra de Deus e com isso, a consequência disso é o avivamento, que é a manifestação da glória do Senhor. A pessoa querer ganhar almas, evangelizar, e a pessoa fazendo a obra de Deus, ela vai querendo mais e mais. Missionária, eu estava vindo para cá, como o nosso programa é gravado, então esse programa passará no domingo, mas hoje, dia dessa gravação, eu estava vindo para cá e o que eu vi ilustra bem o que eu penso às vezes em relação à igreja, principalmente evangélica no Brasil. Uma senhora na rua, no centro de Santo André, andando, ela estava acompanhada, duas senhoras, e quase pisaram numa pessoa, num mendigo. Eu não sei se era homem ou mulher. Quase pisaram numa pessoa que estava deitada na calçada, porque elas não viram. Isso poderia acontecer comigo, foi uma coisa natural. Elas não viram essa pessoa deitada. Elas não viram essa pessoa deitada. Porém, quando foram pisando na pessoa, tomaram um susto. Nossa. Se desviaram, quase aconteceu um acidente, isso poderia acontecer comigo. Aí essas duas mulheres se desviaram, se distanciaram e continuaram andando. Qual é a ilustração? O que eu aprendi com isso? E eu apliquei aquilo para a igreja. Eu tentei aprender com Deus. Nós como igreja, vemos o necessitado, quase pisamos em cima do necessitado, como aquele rico fez com Lázaro no capítulo 16 de Lucas, enquanto eles estavam vivos. Lázaro, um pobre que passava dificuldade na calçada daquele rico, o rico nunca deu a mínima. Então nós fazemos o que aquelas mulheres fizeram de uma forma natural. Quase pisaram, porém tomaram um susto e se desviaram. Ou seja, a gente vê a pessoa precisando da palavra de Deus e a gente atravessa, vai para o outro lado, a gente passa a cuidar da nossa vidinha e ainda pregamos que estamos em pleno avivamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse avivamento que nos leva para o próximo. Jesus disse que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. O avivamento me leva para o outro, me aproxima do próximo ou me deixa longe dele, me fecha nas quatro paredes da minha igreja? Como lidar com isso? Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, o homem é colocado como centro do universo. As pessoas querem ser adorados, querem ser glorificados e acaba que eles buscam avivamento para eles mesmos, para o ego deles, de querer receber a unção de Deus e ficar ali mostrando que é usado por Deus, mas esquece do próximo.
Ele coloca uma venda em seu rosto e finge que não está vendo os necessitados, pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. Às vezes pessoas estão precisando de um abraço, de um sorriso. E é o que acontece, a pessoa está na igreja, mas vive aquele egoísmo, só querem as bênçãos para ele mesmo, mas não querem ajudar o necessitado. Agora, o verdadeiro avivamento da palavra do Senhor é a pessoa receber a unção de Deus, receber a graça, o conhecimento e ela o que? Se doar para a obra, ajudar o necessitado, ajudar com palavras amigas, se tem condições para ajudar financeira, ajudar sim com aquelas condições que as pessoas necessitam. Então nós precisamos ter essa visão de ajudar o semelhante, ajudar o pobre, o necessitado e não ficar pensando em nosso egoísmo, pensando em nós mesmos. Nós temos sim o evangelho que Jesus nos mostrou é este, de ajudar o necessitado. Missionária, por falar em avivamento, o tempo vai embora, né? O tempo não, o tempo não nos aguarda. O tempo é vivo, não tem como controlar. O tempo está sempre em avivamento. Isso né? é verdade. Em movimento e avivamento. Ou seja, mas o meu horário já está dando, daqui a pouquinho eu encerro a minha participação, embora a missionária vai ficar. Tem ainda uns 10 minutos, a missionária vai ficar para falar do ministério. Tem um trecho de uma mensagem missionária, ou é um hino? Isso. Ou um hino, a missionária foi pregar e tem um hino que vai soltar aí, numa vigília, alguma coisa assim? É num congresso dos adolescentes, vai ser um hino que, uma pregação de um DVD meu. Maravilha. Então daqui a pouquinho eu vou embora, eu tenho ainda alguns minutinhos para me despedir do meu público, então já cumprimento a missionária, que Deus abençoe a missionária, até o próximo programa, nós estaremos juntos aí, fazendo muito mais aí para Deus, que Deus te abençoe, missionária. Infelizmente o tempo é curto, isso nos motiva a ter um tempo maior na televisão, se Deus quiser, logo teremos. Em nome Deus de abençoe Jesus. e dê um beijão no coração do pastor Vanderlei. Eu agradeço por essa oportunidade de poder estar fazendo parte deste programa abençoado por Deus. Deus abençoe, missionária. Amém. Muito obrigado. Eu quero falar com você agora um pouquinho sobre avivamento, continuar nesse papo tão agradável com a missionária e agora quero falar diretamente para você. Avivamento é isso. Teoricamente, os dicionários vão dizer o que a missionária disse no começo. Avivamento é tornar mais vivo, é a qualidade de vivo. Avivar é tornar mais vivo, avivar é dar a vida. Então, uma vez pregando sobre avivamento, lá na nossa igreja sede, na nossa igreja em Mauá, eu dizia que avivar é tornar vivo. E Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ser avivado é ter vida, só é avivado quem tem Jesus. Então, para que você seja um cristão avivado, um cristão que tem sede pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. O salmista disse no Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, assim como a corça brama pelas águas, ela anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Então, para que tenhamos avivamento, precisamos de ter contato com o Deus do avivamento. Jesus é a vida e pode promover avivamento. A Bíblia diz no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, a partir do 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha aí uma igreja avivada, a igreja primitiva, extremamente avivada. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era de Cristo, a doutrina de Cristo, porque os apóstolos aprenderam com Cristo. Então uma igreja avivada é uma igreja que persevera na palavra, que segue os ensinamentos da palavra. Quem conduz a igreja? A palavra de Deus. E essa igreja também perseverava na comunhão. Uma igreja avivada tem comunhão com os irmãos. Uma igreja avivada, ela tem participação. E também uma igreja que persevera na oração. Então uma igreja que ora, uma igreja que tem comunhão com os irmãos, uns com os outros, no partir do pão, isso é intimidade. E também persevera na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Então eu estou encerrando a minha participação, tenho mais 2 minutos,
para dizer que o maior agente do avivamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus pode promover o avivamento. Igreja que só faz barulho, mas não tem palavra, não dá crédito à palavra, não é uma igreja avivada, é uma igreja movimentada. Da mesma forma que as pessoas entram na igreja, saem pelas portas dos fundos. Isso está errado, não é bom que seja assim. Busquemos a palavra e vamos respeitar o outro. Se o outro está do nosso lado, cultuando a Deus em silêncio, respeitemos. Eu não posso tirar um cisco do olho do meu irmão, tendo eu uma trave nos meus olhos. Ser cristão no templo é a